O que me chamou a atenção esta semana, propositalmente ontem, foi a frase do pastor Silas Malafaia contra o ex-presidente Lula. Vou mostrar aqui para vocês qual foi, essa daqui. Lula leva a vida de rico. Olha só, ele diz assim: Lula leva a vida de rico, mas não quer que pobres prosperem, diz Malafaia. O Malafaia critica uma frase do ex-presidente Lula falando que a classe média às vezes quer duas televisões só para posar. E aí ele disse: tem muita gente pobre que tem duas televisões, Lula. E aí começou a destrinchar contra o Lula e a destilar o veneno dele, a destilar o ódio dele contra o representante do povo, contra o presidente Lula, que saiu com 89% de aprovação quando era presidente, que faz 12 anos que não é presidente da República e ainda assim fica o culpando pelas responsabilidades que eles fazem. Deixa eu responder ao seu Silas Malafaia por esta frase. Essa frase aqui, ó. Lula leva a vida de rico, mas não quer que pobres prosperem. Olha só, o Silas Malafaia falando. Eu perguntaria diretamente ao seu Silas Malafaia, ô Silas Malafaia, o Lula leva uma vida de rico. O Lula, a seu ver, leva uma vida de rico e por isso não quer que os pobres prosperem. Eu te pergunto, o senhor também não leva uma vida de rico? O senhor anda de ônibus quando sai da sua casa? O senhor já andou de jatinho com alguém? O senhor costuma almoçar com os garis? O senhor costuma frequentar, assim, lugares pobres e levar mantimentos e medicamentos a essa pessoa? Eu sei que o senhor vai se defender dizendo: a igreja faz. Pois é, mas eu quero saber se o senhor faz. Porque a igreja é o trabalho da igreja fazer. Agora, um homem que se diz de Deus, um homem que se diz profeta, criticar alguém por levar uma vida de rico e ele mesmo ter essa vida de rico, o senhor não acha que isso é hipocrisia, pastor? O senhor, sendo um homem de Deus, o Lula é um político, o Lula é católico, não é evangélico. E normalmente nós evangélicos costumamos, pagar de melhores do que os católicos. E eu te pergunto, o senhor também não leva uma vida de rico? O Marco Feliciano também não leva uma vida de rico, agraciado, só anda em carrões, mora num apartamento luxuoso? E o que dizer do Valdemiro Santiago, este pobrezinho, este fazendeiro? O que dizer deste fazendeiro, deste Valdemiro? Ele não quer, por ser rico, a prosperidade do pobre? E o que dizer do bilionário Edir Macedo, que o senhor já esteve no canal dele falando várias vezes? Ele também não quer a prosperidade do pobre porque vive uma vida de rico, aliás, vida de rico não, vida de bilionário, porque que existem as grandes diferenças. E aí, o que dizer desse povo? Vocês são tão pobrezinhos, tão pobrezinhos, precisando de ajuda. Meu Deus do céu, dá até pena. O senhor não acha que isso é hipocrisia? O senhor ataca tanto o Lula, por que não se olha no espelho? Por que o senhor não se olha no espelho? O que o senhor faz para que o Brasil tenha menos pobres? O que o senhor está fazendo para diminuir a diferença entre o rico e o pobre? Para o pobre viver numa vida mais regalada, com mais coisas dentro de casa, com alimento principalmente dentro de casa? Aliás, eu lembro que o senhor também esteve ao lado do Lula algumas vezes. Eu pergunto o seguinte, olha aí, essa é a frase do Silas Malafaia. Mas eu queria saber, seu Silas Malafaia, esse aqui não é o senhor? Esse aqui não é o senhor? Essa pessoa aqui, que estava ao lado do Lula, comemorando com Lula, não é o senhor que está ali? É o senhor. E ao seu lado está Magno Malta, que hoje bate forte no Lula. Mas quando ele era presidente, o senhor apoiava. O Magno Malta apoiava. Vocês todos estavam lá porque o Lula era Lula, porque o Lula era presidente. Olha o senhor aí, ao lado de figuras políticas não tão confiáveis. O senhor ao lado do Temer. O Temer vive uma vida de pobre, Silas Malafaia? Que pobrezinho é esse senhor que está do seu lado, Eduardo Cunha? Qual o ensinamento deles para com os pobres? Eles fizeram algum voto de pobreza? E essa foto aqui do senhor? O que dizer disso aqui, Silas Malafaia? O senhor ali comemorando Lula, e Lula é presidente ao lado da esposa dele. O senhor não sabia da palavra de Deus nesse tempo? A quem o senhor servia nesses tempos? O Lula servia porque era presidente ou porque era um homem do bem? Naquela época o senhor achava ele do bem? Aliás, o senhor sempre ficou ao lado dele, só foi mudar depois que ficou contra ele na campanha.
Você lembra que fez campanha do José Serra, fez campanha para o Aécio Neves. O Aécio Neves é pobrezinho? Por que o senhor não fala isso do Aécio Neves? Por que o senhor não diz, olha, o Aécio Neves vive uma vida de rico e não quer que o pobre prospere? Por que o senhor não fala isso do Bolsonaro? O Bolsonaro é pobrezinho? O Bolsonaro tem dinheiro pra caramba. Aliás, é um cara que enriqueceu dentro da política. Por que o senhor não pergunta pro Bolsonaro, pô, Bolsonaro, você leva uma vida de rico e não faz nada pro pobre? Porque, afinal de contas, quais as medidas que o seu presidente, o seu amado presidente, esse que o senhor diz que é de Deus, quais foram as medidas que ele fez que favoreceu essa classe que o senhor aparentemente está defendendo agora? O que o Bolsonaro fez para fazer com que o pobre tivesse uma vida diferente, que mudasse de vida, que ascendesse na escala da sociedade? Emprego? O maior desemprego da história do Brasil é com o seu Bolsonaro, é com ele. Então, emprego não deu, porque uma coisa é dizer meritocracia, nós não vamos dar bolsa isso, bolsa aquilo, porque é esmola. Engraçado, é esmola, né? Quando o governo dá para o pobre, é esmola. Mas quando a igreja pede dinheiro do pobre, aí não é esmola, aí é o quê? Aí é oferta, né? Aí pode, né? Mas se o governo dá dinheiro para rico, aí pode. Se o governo injeta dinheiro em televisões evangélicas, aí pode. Se o governo ajuda a Rede Record a produzir as suas novelas, aí pode. Então pode. Ajudar o rico pode. Ajudar o pobre não pode. E o senhor vem me falar de pobreza? De que o Lula, por ter uma vida de rico, não quer que o pobre vença? É você, Malafaia. Me diga, aonde que o Bolsonaro ajudou? Em renda? O Bolsonaro tirou, inclusive, a esperança de brasileiros e brasileiras se aposentarem. Cortou milhares de aposentadorias e de benefícios que pessoas recebiam. Só as pessoas que sofreram disso sabem o que eu estou falando. Aí tirou o Bolsa Família, inventou o Auxílio Brasil, só mudou de nome e tirou mais de 150 mil pessoas. Aliás, só numa tacada. Fora 1 milhão e 200 mil pessoas que saíram, não é, de receber esse benefício, ou seja, diminuiu o benefício. Aí o senhor vem dizer que o Lula vive uma vida de rico e não quer. O Bolsonaro vive vida de pobre, é? Os filhos de Bolsonaro estão numa mansão. Por que o senhor não critica a mansão que o Flávio Bolsonaro comprou aqui? Com de que dinheiro? Por que o senhor não critica a mansão que aqui deram agora para o Renan Bolsonaro? Por que o senhor não critica isso? Por que o senhor não critica a aproximação do filho do Bolsonaro com gente pilantra, malvada, milicianos, assassinos? Por que o senhor não critica isso? Por que o senhor não critica ali a denúncia no Ministério da Educação? Pastores pedindo propina, pastores pedindo saquinho de dinheiro, falou por alto, mas depois culpou o PT de novo. Ou seja, sempre desviando. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Malafaia, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou pastor, Malafaia. Eu não sou bispo, eu sou estudante da palavra de Deus e eu sou um crente também. Com todos os meus defeitos, porque eu não sou perfeito, eu não sou profeta. Não vem dizer, eu sou profeta de Deus, coisa nenhuma. Profeta de Deus, aquilo que ele fala se cumpre. E se o profeta, se diz profeta, falar e não se cumprir, não é profeta, é falso profeta. O que o Senhor prometeu na sua profecia sobre a pandemia foi mentira. Foi mentira. O Senhor disse que não ia acontecer nada, que não, o Brasil ia ficar livre. Mentira. As doenças também, Silas Malafaia, são dedo de Deus também. A Bíblia mesmo afirma que cairiam pragas e haveria pestes em vários lugares. O que nós deveríamos fazer é ter nos cuidado e não ter pagado de presunçosos, porque de Deus não se zomba, Malafaia. A sua opinião não é a opinião da palavra de Deus. A sua opinião não é a opinião de todos os evangélicos. A sua opinião é sua opinião. Não é a opinião de Jesus, porque Jesus não tem nada a ver com a sua opinião ou posição política. O senhor segue Bolsonaro, uma pessoa que nunca foi dos caminhos de Deus. Nunca foi. Aonde foi? Me mostre uma foto do Bolsonaro antes de ser presidente, dentro de alguma igreja, ajudando alguma igreja, ajudando o evangelho de Cristo. Aí o senhor vem atacar? O Lula, por ser católico, não merece as nossas orações? Ontem eu estive com o presidente Lula aqui em Brasília. O senhor é invejoso. Sabe por quê? Porque lá, segundo Caio Fábio e outros pastores, o Lula não lhe deu o que o senhor queria. É por isso que o senhor é magoado com ele. É por isso que o senhor é magoado com ele. E eu queria aqui lhe perguntar o seguinte, por que o senhor
não critica o sigilo de Bolsonaro ao encontro com esses pastores? Ao encontro com esses pastores da Assembleia de Deus? Porque o senhor não critica isso? Porque o senhor não critica o modo de utilizar a Bíblia, da teologia da prosperidade, de dinheiro, dá dinheiro que você vai ter bênção? Isso é mentira, pastor. A Bíblia não fala isso. Aí o senhor usa texto lá, fora do contexto, né? Malaquias, olha, trazei todos os dízimos, porque trazei todos o dízimo à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É a sua casa? É o seu bolso? É o bolso do Malafaia? A casa do tesouro, o senhor sabe muito bem, mantimento é comida, pastor. É comida na mesa do pobre. É isso que o senhor deveria estar torcendo, por comida na mesa do pobre. E não venha desvirtuar a palavra do Lula, não venha desvirtuar, porque eu coloco aqui um vídeo, vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, porque ele pega essa frase, porque é costume de bolsonarista fazer isso. Eu vou falar uma frase para o senhor. Qual foi o momento que o senhor abandonou a Jesus? Quando foi que o senhor deixou o amor da cruz de Cristo para seguir o bolsonarismo? Ou o senhor já era assim? Ou o senhor é uma daquelas pessoas que se identifica claramente com o que o Bolsonaro disse? Eu não preciso, pastor, de um pastor presidente. E eu não preciso de pastores lá na presidência para dizer o que eu tenho que seguir, não. Porque não é o presidente da República que vai segurar na minha mão para eu não pecar. Não é o presidente da República que vai trazer paz para dentro do meu lar. Não é o presidente da República que vai mudar o meu caráter. É Cristo que muda o meu caráter. Então, essa justificativa de dizer temos que ter evangélicos no poder, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Porque o povo de Israel também era tudo consagrado, era tudo de Deus. Mas quantos governantes pilantras não tiveram? Quantos reis pilantras não tiveram? Porque, apesar de saberem tudo, não seguiam o que Deus dizia. Porque o próprio Cristo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então chega, cada vez que o senhor postar um absurdo desse, eu vou postar aqui, porque o senhor não é melhor do que eu. O senhor é tão pecador quanto eu. Nós somos pecadores. Então não use o nome da palavra de Deus como se o senhor fosse o dono da verdade, o dono do evangelho, o dono dos evangélicos. Os evangélicos não têm dono, pastor. Pare de tratar os evangélicos como se fosse uma manada de gado, não são. Eles vão votar em quem quiserem. E não é essa mania de levar político para dentro de igreja dizendo que é de Deus que vai enganar as pessoas, não. Então não use, né, esses argumentos. Não jogue os evangélicos contra esse presidente Lula. Se o senhor não gosta dele, se o senhor se vê como espelho no Bolsonaro, vote nele o senhor. Mas não induza os crentes a fazerem isso. Aliás, na minha igreja, se um pastor se meter na política, ele é exonerado. Ele é mandado embora. Porque isso seria usar da influência que ele tem como pastor dentro da igreja para as pessoas votarem. É por isso que é proibido dentro da minha igreja pastor ser candidato e pastor ficar se publicando o tempo todo. É por isso que eu não sou pastor. Porque se eu fosse pastor, eu não estava dando esse pitaco aí. Porque o lugar de pastor é dentro de igreja. É reconciliando as pessoas. Ou é nas ruas, né? Colhendo as pessoas. Ali pregando o evangelho no cárcere, na cadeia, no meio da rua, levando alimento. Não é ser, o Lula falou sobre o pobre. O Lula vive uma vida de rico. Aí eu posso ter a vida de rico e tá tudo bem. Agora, se os outros tiverem, é porque eles não querem que o pobre avance, que o pobre progrida, né? Eu posso ser, mas eu tudo bem, eu sei ser rico. Os outros que não sabem. Vamos parar de hipocrisia, pastor. Vamos parar de hipocrisia. Vou ler um texto para o senhor. Se o senhor quiser processar a palavra de Deus, fique à vontade. Mateus capítulo 6, verso 10. Adora processar os outros, gosta de falar tudo. Mas se alguém falar contra ele, adora o processo. Processe o que eu estou falando aqui, a palavra do Senhor. Mateus 6, verso 19. É para o senhor. Dá uma meditada. Não ajunteis riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-la. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. O senhor apoia o Bolsonaro pelo quê? Por causa das atitudes que ele fez. O que mudou na vida evangélica com o Bolsonaro no poder? Os evangélicos ficaram com o nome mais sujo? Porque se envolvendo em política?
O que ele favoreceu? Favoreceu a pregação do evangelho em quê? Ah, pastor, vamos parar com a hipocrisia. Leio mais. 1 João, capítulo 3, verso 17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavra, nem de conversa. Deve ser o amor verdadeiro. E amor verdadeiro se mostra por meio de ações. Mostre o seu amor verdadeiro, pastor. Vá praticar um pouco do evangelho que o senhor já esqueceu há muito tempo. Vá ler a Bíblia. Vá orar pelas aqueles que deveriam o senhor estar orando, que deveriam o senhor estar torcendo pelas pessoas. Porque a Bíblia fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Cada vez que o senhor ousar misturar política com religião e Bíblia, o senhor vai ter uma resposta. Porque o senhor não é o dono da Bíblia, não é o dono da igreja e não representa a Deus, nem eu, nem o senhor. Ninguém representa a Deus. O único representante de Deus é Jesus Cristo. E se o senhor seguisse ele, garanto que o senhor não falaria o que fala. Garanto que não estaria do lado de quem está. Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal.